Isso aqui está oxidado, então a gente joga um álcool isopropílico para fazer a limpeza aqui da... E aí, rapaziada, como que vocês estão? Comeram muito chocolate aí? Então hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente dissolda e solda esse componente aqui, que é o SMD. É uma solda sobre superfície, né? Ela não transpassa como esses outros componentes aqui, transpassa aqui e solda desse lado. Então, ele é soldado sobre superfície. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é limpar, porque como isso é uma sucata, isso aqui está oxidado. Então a gente joga um álcool isopropílico para fazer a limpeza aqui da placa, né? Porque se a gente não fizer isso, o contato do ferro de solda com a solda que está aqui vai ser mais dificultoso. Depois desse procedimento aqui, a gente vai aplicar fluxo de solda, né? Porque a solda em si, só a solda, ela não funciona direito, ela precisa de um fluxo, né, para poder funcionar. Ó, depois que eu apliquei o fluxo de solda aqui, eu vou colocar agora um pouquinho mais de solda nesse ponto aqui. A posição que eu tô aqui é meio ruim porque o tripé tá bem no meio do caminho aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de solda aqui, ó. Pode ver que a solda pega bem perfeitinho ali. E depois que eu coloquei essa solda, vem com essa ferramentinha aqui. Pode ser uma chave de fenda e tal. Se vocês forem praticar isso, pegue sucata, tá? Para poder fazer esse procedimento. Aí, ó. Aí eu levanto aqui o componente. Passo a solda aqui para soltar, né? A posição onde eu estou aqui é bem ruim. Se o componente não tiver colado aí, porque normalmente isso cola. Já levantou. Agora eu vou tirar o componente. E esse aqui parece que está colado. Já era para ter saído, né? Já era para ter saído. Aí, ó. Tirei o componente. Limpo o ferro de solda. Aí ficou um excesso de solda aqui, né? Esse aqui é bem fácil de tirar também. Então, como que a gente faz isso? Existe por aí já ferramental próprio para isso, né? Mas existe a malha de soldadora, mas a gente pode pegar esses fiozinhos bem fininhos aqui, só para tirar o excesso de solda, que ele vai grudar tudo aqui. Então se a gente pegar, ó, já sai uma boa parte aqui no fio, né? A gente vai passando o fio aqui, ó, e ele vai grudando toda a solda no fio. Aí começou o que acontece quando não tem fluxo, a solda começa a empelotar. Então a gente passa mais um pouquinho de fluxo de novo. Passa mais um pouquinho de fluxo de novo aqui. Aí ele vai grudar certinho no fio aqui, ó. O fio tá limpo ainda. Ele vai pegar muita solda aqui ainda. Olha lá, tá limpando tudo a solda. Tá ficando tudo no fio. E aí, ó. Se a gente olhar bem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui na câmera. Ó. Onde ficou limpinho ali, ó. Tá vendo? Ficou perfeito ali as trilhas. Agora o que eu vou fazer novamente? Vou passar álcool isopropílico e fazer a limpeza, né? Para tirar o excesso de fluxo que tá aí. A gente passa álcool isopropílico. Ó, ficou bonitinho lá, né? Meu componente continua ali ainda. Tem um pouquinho de solda a mais aqui, ó. Lembrando que eu estou numa posição bem desconfortável aqui para fazer isso. Fica até longe, né? A gente não enxerga direito. Aí longe fica pior ainda. Ó, ficou perfeitinho lá, limpinho. Agora nós vamos pegar o componente, né, que eu tirei aqui, ó. Vamos tirar esse excesso de solda que está aqui. Deixa eu dar um zoom na câmera de novo aqui, ó. Se vocês olharem, tá vendo? Tá grudada ali a solda ali, tá vendo? E a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos na placa. Aqui no caso do componente, não vai ter necessidade de, né, eu vou segurar com uma pinça, porque ninguém é super-homem aqui para ficar aguentando o calor do ferro de solda. Então vou passar um pouquinho de fluxo de solda aqui, um pouquinho de fluxo de solda e tirar o excesso que tem aqui de solda, para a gente poder voltar para lá. Veja bem que eu estou aproveitando um componente usado, né? Quando vocês
compra um novo, não tem isso, né? É só para exemplificar. Só vou fazer dessa maneira aqui, para exemplo, né? Para a gente pôr um outro, para poder ensinar como é que faz isso daqui. Limpou bem. Aqui as pontas estão bem limpinhas. Agora, o que é importante a gente fazer aqui? Vou limpar aqui porque a gente não está enxergando qual é o pino 1 desse integrado. Então, o álcool isopropílico tira tudo o fluxo de solda, né? Então, se a gente olhar aqui no componente, você vê que é um componente minúsculo, né? Se a gente olhar aqui, a gente vai saber onde é o pino 1. Como eu já mostrei para vocês no vídeo passado aí, existe uma posição aqui que é certa para o pino 1, que vai ser identificado aqui na placa também. Ó, como o chanfro dele está para cá, o chanfro dele está aqui, o pino 1 é esse, correto? Então nós vamos identificar aqui na placa onde é o pino 1. Ah, na placa, dá para ver aqui onde é o pino 1, tá vendo? Dá um zoom aqui, ó. O pino 1, onde está marcado aqui, ó. E você pode ver que esse componente estava colado, por isso que foi mais chato de tirar, né? Mas quando não está colado é bem simples. Tá vendo essa bolinha que tem aqui? Onde identifica o pino 1, que é esse aqui. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse componente aqui exatamente em cima das trilhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto aqui, na minha posição horrível que eu estou aqui. Daí eu soldo somente uma perninha. Uma perninha. E vou conferir se o resto está certo. Se vocês olharem aí, ó, que é esse componente aqui que nós estamos soldando, tá certinho as perninhas lá, tá vendo? Então agora o que, que eu vou fazer? Vou soldar o outro lado lá para ele não tenha problema de correr para lá ou para cá, né? Então vou soldar esse lado aqui. Ó, o componente já está fixo no lugar, tá vendo? Não sai mais. Agora a gente vai usar novamente o fluxo de solda. Vamos colocar aqui. Lembrando que eu estou numa posição bem ruim aqui, tá? Tô de lado para fazer isso. Quando eu tô certinho aqui com o meu óculos certinho, isso aqui é mais fácil de fazer. Bom, agora aqui, gente, é bem tranquilo, ó. Depois que se passou o fluxo de solda, ele já está fixado ali, né? Eu venho aqui e faço todas as soldas aqui, ó, tá vendo? Com o fluxo de solda fica perfeito. A solda não gruda num ponto no outro, né? Ó, agora eu venho aqui fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, Celso, lá na capa tem um multímetro. Para que serve aquilo? Para você ver realmente se está soldado, né? Aqui eu tô vendo aqui que tá perfeito, ó. Não tem nada. Depois que você fez isso aqui, passou o fluxo bonitinho, ó. O componente tá soldado certinho aqui. Aí você faz uma análise aqui bem minuciosa, ver se está tudo certinho. Você pode usar até uma lupa, se você quiser, né? Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo lá, ó? Tá tudo soldadinho. Eu não uso lupa, né? Eu uso essa lente aqui. Pra mim é bem melhor do que a lupa. Olha lá, o componente não tem curto, não tem nada. Perfeito. Aí a gente vem de novo com o nosso álcool isopropílico e faz a limpeza do componente. Ó, ficou uma soldinha perfeita. Ninguém vai falar assim, nossa, isso aí foi trocado. Dá pra ver que foi trocado, tá? Eu consigo identificar quando tá trocado os componentes. Eu troquei muito disso daqui. Celso, como que faz para trocar outro componente? Né? Um que seja assim, mais ou menos. Os 4 lados, né? Não dá para você levantar num lado ou do outro. Aí existe uma solda, né? Uma solda dessa daqui, né? Você compra aí, que ela fica mais tempo líquida. Então você passa o ferro de solda, aí você consegue tirar o componente sem usar o soprador térmico, né? O soprador térmico tem que ter uma certa experiência, porque ele pode começar a soltar os componentes do lado aí. Às vezes sai um capacitorzinho desse tamanho aqui, você nem percebe. E aí você fica quebrando a cabeça lá, o negócio tá
com problema, né? Então tem que ter uma ponta bem fininha e trabalhar com ele só na posição do componente, né? Aqui já fica mais complicado, porque tem muito componente aqui próximo, né? E pode dar problema com isso. Então nós trocamos aqui esse SMD aqui, né? Foi bem tranquilo para trocar. Esses aqui são simples. Como ele está colado, é mais chato de fazer, né? Isso normalmente vem em placa importada, que vem desse jeito aí, né? Pô, pessoal, eu vou deixar um link aí embaixo aí do Mercado Livre para quem quiser comprar um kitzinho desse daqui, que vem, kit de eletrônica, né? Que vem ferro de solda, multímetro que estava lá. Multímetro é para a gente ver se realmente está conectando um ponto com o outro aqui antes de ligar a placa, né? Ver se está funcionando. Mas aí, para trocar um SMD é bem tranquilo, né? Não tem muito segredo não. Eu vou um vídeo seguinte aí mais para frente mostrar para vocês como a gente faz para trocar esse componente aqui. Isso aqui é bem chato. E na posição que eu estou aqui, capaz de eu não conseguir. Mas vou ver se eu consigo colocar a câmera mais para cima e ela ficar atrás de mim. Porque eu fico de lado aqui para poder fazer isso, por causa do tripé, aí não tem jeito. Mas dá para trocar isso aqui também, bem tranquilo. Mais para experiência, né? Porque às vezes placa dessa aqui compensa se trocar a placa do que você... Às vezes você nem acha o componente, né? Como eu trabalhei muito tempo com videogame, tinha muito disso daqui. E eu trocava direto isso. Do Nintendo 64, por exemplo, era 150 pino desse daí. E era lente, fluxo de solda, era um trabalhozinho chato para fazer. E era bem distância bem curta uma do outro. Mas tudo bem. Então tá aí, pessoal. Foi um vídeo bem curto. Fiquei aí uns dias aí sem colocar vídeo. Tem que resolver alguns problemas aí, mas já tá resolvido. Então a gente tá aí de fora. Tá aí de volta, né? Então, veja o link aí do Mercado Livre, né? Um kit bem baratinho para vocês aí, para poder iniciar. E já dá para começar a fazer esse serviço aí. No kit não vem só os álcool isopropílico, que você acha até em farmácia, e o fluxo de solda. Esse daqui você tem que achar em eletrônica mesmo. Mas é coisinha barata e às vezes você pedir um pouquinho lá, porque usa muito pouco isso para fazer esse tipo de trabalho aqui. Beleza? Então, se vocês gostaram desse conteúdo bem básico aí, para trocar um SMD, se inscreva no canal aí, continue que a gente vai mostrando os vídeos aí. Eu gosto de focar nas coisas bem simples e básicas para quem está iniciando aí na eletrônica, poder começar a mexer, trabalhar com isso aí, bem gostoso trabalhar aí, é prazeroso ver depois do negócio funcionar. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, de novo, eu gosto de ser bem repetitivo, se inscreva no canal aí e veja o link aí do kit de eletrônica aqui, né, que eu deixei para vocês. Ative o sininho aí, beleza? Um abraço, rapaziada.